Olá, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo da série de HTML com CSS. Nesse vídeo a gente vai colocar um texto de apresentação de introdução do conteúdo da página. Então aquele texto que a gente tem geralmente o título de uma página, por exemplo, de alguma notícia, né, o título da notícia, e um breve resumo aí com uma ou duas linhas ali de apresentação. Então a gente vai fazer isso para uma página de produto, ok? Então, o que a gente tem que colocar aqui, né? A gente coloca lá o título, então nesse caso a gente poderia colocar o H1, e aí a gente estaria, por exemplo, na página lá de preços, se a gente basear no último vídeo, de vídeos aí com preços até R$ 10, né? Então vamos colocar aqui vídeos, né, até R$ 10. Beleza, né? Eu poderia colocar DVD aqui, né, mas vamos deixar assim por enquanto, né? E vamos colocar um parágrafo aqui com o texto. Então já tem um lore y, não tem lore y aqui. Vamos pegar aqui um lore y aqui, né? Pegar aqui um lore y mais ou menos aqui. Aqui já deve dar mais que duas linhas, tá bom, né? Cerca de duas, três linhas. Legal. E aí vamos atualizar aqui na página. Pronto. Então a gente tem duas linhas, está até um pouco mais. Como esse texto aí tem que ser um pouco mais curto, eu vou recortar um pedaço aqui. É que esse último parágrafo está meio... vou deixar assim, tá bom. Mas o espaçamento que está pequeno, né? A fonte aqui, não vou alterar a fonte, mas vou criar algumas formatações para esse cara aqui especificamente, né? Então o ideal é que esses blocos fiquem dentro de uma área section, né? Seção. Então vou criar uma section aqui. Vou dar um nome para essa section de classe. Então, como a área de apresentação, vou chamar de intro, section class intro, né? E essa tag de fechamento, né, o marcador de fechamento, vou recortar aqui, jogar esse cara um pouco para frente e colar aqui embaixo. Então aí, esse conteúdo está dentro da section, dentro da seção. Pronto. Então agora a gente pode formatar esse trecho aqui. Eu não vou mais usar o reset CSS por enquanto, né, porque é só para esse pedaço aqui, então vou deixar esse reset de lado para a gente ir para o que interessa. Então vamos selecionar o bloco intro e tudo que tiver no intro eu quero colocar uma formatação diferente aqui, né? Vou colocar a margem aqui, ó. A margem é o seguinte, funciona no sentido horário, né? 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Só que se eu informar só 12 horas e não informar, por exemplo, às 6 horas, ele duplica o mesmo valor aqui, por exemplo, para a margem inferior. Se eu informar só a margem da direita, ele duplica para a esquerda se eu não informar da esquerda. Então, vou informar só, né, 30 pixels aqui, por exemplo, superior e inferior, e esquerda e direita vou deixar 0, né? Pronto. Agora a gente pode fazer também o padding. Eu vou deixar o padding, que é o espaço interno, só do lado esquerdo, né? Só para deslocar do lado esquerdo por 10 pixels já tá bom, só para não ficar pregado mesmo com a borda, né? Quando a gente usar o CSS Reset. Vou colocar a largura do texto, do conteúdo, em 50% aí da viewport, né? Então na hora que a gente alterar aqui, faltou R aqui, intro, né? Aí, agora vai, recarrega aqui. Agora o texto foi cortado aqui, né? Então geralmente esse texto de apresentação tem 2, 3 linhas no máximo, né? Não ultrapassa muito isso. Então o texto curto já está mais ou menos do tamanho aqui, tá ok, né? Beleza. Agora a gente pode, utilizando o intro também, formatar esse texto aqui de título, né? Então a gente vai selecionar a classe intro, ponto intro, né? E aí espaço, então qualquer elemento independente do nível, né? Eu quero, se ele tiver um outro subcontainer ali, não interessa, se for H1, eu quero colocar uma formatação específica. Então aqui eu vou colocar aqui uma margem aqui no rodapé, né? No pé, na parte de baixo, entre ele e o texto. Então vou colocar aqui margem aí bottom, né? Margem embaixo, e vou colocar aqui 15 pixels, né? Mais ou menos uma linha aí, né? Então mais ou menos uma linha. E já vou aproveitar
e também colocar o espaçamento entre as linhas do texto. Então Ctrl P, e aí aqui eu vou colocar aqui a altura da linha. Então line, né, height, que é esse primeiro aqui, 1.5, então a altura da linha vai ficar com 1.5 da altura atual, vai estar com 50% a mais de espaçamento. Isso facilita um pouco a leitura quando o texto é um pouco comprido. Nesse caso ele é um pouco comprido porque horizontalmente ele é meio grande, né, mesmo sendo 50%, então é interessante aumentar o espaçamento, por exemplo, para 1,5, 1.3 pelo menos, né, no mínimo 1.3. Então, legal. Então, a gente já tem um espaçamento maior, e o espacinho aqui embaixo, quase imperceptível aqui, porque aqui já temos aí praticamente quase os 15 pixels, então não deu diferença aqui do H1, mas pelo menos no texto a gente já está notando aqui a diferença, e é um pouco melhor para ler, né, um texto um pouco mais comprido. Bom, então esse vídeo termina por aqui, são vídeos curtos mesmo, e eu espero vocês no próximo vídeo, dando continuidade aí na composição da página aí, da loja aí de vídeos, ok? Então até lá.